Me ajude a separar de você. Sozinha eu não consigo, eu preciso da sua ajuda para me ver livre de você. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. É um prazer ter você aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão inscreva-se e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda segunda-feira tem conteúdo novo aqui no canal. Curta, comente, compartilhe e me deixe saber se esse conteúdo está te ajudando. Então vamos lá. O conteúdo que eu quero trazer para você hoje é sobre não desistir. Enquanto há vida, há esperança. Existe solução para você e você precisa acreditar nisso. Tem muita gente desistindo no meio do caminho, tem muita gente desistindo antes do tempo, tem muita gente parando no meio do caminho. Desistindo do que não era para ser desistido. Tem muita gente parando antes de finalizar. Você precisa entender que a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona e você precisa aprender a correr. Precisa do sapato certo, do tênis certo, precisa dos equipamentos certos, você precisa se equipar para que você não fique no meio do caminho, para que você não perca a esperança, para que você não perca as forças, para que você não se machuque. Você precisa se equipar, você necessariamente precisa se equipar. Você tem que desenvolver a resiliência, mulher. Você precisa desenvolver a resiliência, você precisa ter o discernimento, entender o que é espiritual, o que é emocional, o que é a minha parte, o que é a parte de Deus, porque tem muita gente esperando Deus fazer a parte dele para estar aqui, ó, de bracinho cruzado, sem fazer nada, sem fazer a sua parte. Quer que o casamento mude, quer que os filhos mudem, quer emagrecer, quer tanta coisa, mas não quer fazer nada. Entenda, Deus faz a parte dele com muita excelência, mas ele espera que você faça a sua. Ele não vai fazer a sua, ninguém vai fazer a sua por você. Então, se você não levantar e se colocar em ação, as coisas não vão acontecer para você. Você precisa entender isso. A quais vozes você tem dado ouvido? A voz da mentira, a voz que te diz que você não é capaz, a voz que te diz que o seu casamento não tem mais jeito, a voz que te diz que os seus filhos não têm mais jeito, a voz que te diz que emagrecer não é para você, ter um corpo bom, um corpo saudável não é para você, é só para outra que tem tempo, que tem dinheiro para ir para academia. Isso é mentira, isso é a voz do inimigo querendo te parar, querendo te paralisar. E você tem dado ouvido a essas vozes. Você precisa se posicionar, precisa ouvir a voz da verdade. De quem que é a voz da verdade? É a voz de Deus. É a voz que te diz que você é capaz. É a voz que te diz que você nasceu para viver uma vida plena e abundante. Vida essa que Jesus conquistou para você. É nessa voz que você precisa acreditar. É essa voz que você precisa ouvir. E como é que começa, Camila? Começa pelo básico, pegando a Bíblia, abrindo, conhecendo a palavra, conhecendo as escrituras, se aproximando mais de Deus, criando essa intimidade com o Senhor. Quanto mais você conhece Ele, quanto mais você lê, quanto mais você se deleita nas escrituras, que nós cremos que são verdadeiras, mais discernimento você vai ter, mais força você vai ter, melhor equipada você estará para essa guerra, que em grande parte é espiritual. Mas você precisa entender e você precisa se posicionar. Entenda, você em cima do muro. Um dia você tá aqui, um dia você tá aqui. Não vai mudar a sua situação. Você orando pelo seu marido, ora pelo seu casamento. E com essa boca você vai lá e fala, porque esse homem não muda. Esse homem não faz nada direito. Esse homem não tá com nada. Esse homem não me ajuda em nada. Esse homem só fica bebendo. Esse homem só fica assistindo as coisas que não deve assistir. Com a sua boca, você vai lá e ora, Senhor, me ajuda, Senhor, restaura o meu casamento. Com a sua boca, você vai lá e amaldiçoa tudo de novo. Pode da mesma fonte jorrar 2 tipos de água? Não pode. Então você precisa aprender, se posicionar, cuidar do que sai da sua boca, cuidar das suas palavras. As palavras têm poder. As palavras são carregadas de poder. As palavras são sementes. E as sementes que são plantadas, aguadas, cuidadas, vão germinar. Quer saber quais sementes você tem plantado? Olhe para a sua colheita. A sua colheita está do jeito que você queria? Está uma colheita boa? Você tem vivido tudo aquilo que você quer viver? Você tem vivido bênçãos? Você tem vivido essa plenitude? Você tem vivido essa abundância?
Se a resposta for não, olha o seu plantio. O que você está plantando? Está plantando maldição com a sua boca? Porque vai lá e ora e do outro lado reclama que esse menino não faz nada direito. Esse menino é muito burro. Esse menino não me ajuda com nada. Esse menino, o único trabalho desse menino é estudar e não faz nada direito. Ou você aprende a plantar bênçãos e bênçãos na oração, bênçãos com a sua boca, ou você não vai colher nada. É só observar a sua colheita. Quer saber qual tipo de semente você tem plantado? Observe a sua colheita. Uma mulher posicionada da forma correta, ela muda a sua casa, ela muda qualquer ambiente em que ela está inserida. A gente precisa ser posicionada. Deus não é um Deus de cima de muro. Deus é um Deus de linhas fortes, de linhas concretas. Deus é um Deus posicionado. E da mesma forma, nós precisamos ser posicionadas. Eu quero te contar um pouco do meu testemunho hoje, do meu casamento. Como que estava o meu casamento, como que eu vivi por anos nesse casamento e como que eu consegui reverter essa situação. Eu casei em 2007 e eu era muito imatura e fui por anos, tá? Isso não foi melhorando ao longo dos anos. Enquanto eu não comecei o meu processo de transformação, a falta de maturidade não mudou em nada. E eu não cresci sendo discipulada em como ser uma esposa sábia, em como ser a gestora do meu lar, em como respeitar, em como ser submissa. Esse então, meu Deus do céu, esse ser submissa foi algo que me assustou por muitos anos e algo que eu repeli na força do ódio mesmo por muitos e muitos anos, por falta de entendimento. A grande maioria das coisas que a gente repele, a grande maioria das coisas que a gente julga de primeira mão é porque a gente não entende. Isso eu não tô falando de pecado, eu não tô falando de nada disso, tô falando das coisas, das pessoas. Você às vezes tem uma repulsa assim, depois você conhece, você entende e fala, olha, isso na verdade é uma coisa boa. E a submissão foi mais ou menos assim, pra mim. Eu não entendi a submissão. Submissão para mim era ser rebaixada, era ser tratada de forma injusta, ou ser tratada como ser menos valorizada. E a grande maioria das mulheres pensa isso. Graças às nossas queridas feministas que nos fizeram esse grande desfavor de incendiar as mulheres contra os homens, de fazer com que as mulheres começassem a bater de frente com os homens, que fizeram com que as mulheres enxergassem os homens como seus inimigos e não como seus parceiros, não como seus aliados. Você, mulher, foi criada para ser a ajudadora do seu marido. O seu marido foi criado para ser o provedor. Você foi criada para ser a ajudadora. Vocês dois se completam. Não tem briga quando vocês entendem, quando cada um entende o seu papel. Não tem mais briga, não tem o que bater a cabeça. Ele tem a parte dele, você tem a sua parte. Não tem que brigar. Ele faz a dele, você faz a sua e pronto. Existe harmonia. E por anos eu não entendi isso, eu não sabia como que eu deveria me portar, eu não sabia quais os meus deveres. E eu bati de frente muitas e muitas vezes com meu marido, justamente por falta de entendimento. O temperamento do meu marido é completamente diferente do meu. Nós somos completamente diferentes. Eu sou muito comunicadora, ele também é hoje em dia, mas ele é mais discreto, ele é mais na dele. Eu sempre fui mais comunicadora, eu sou muito feliz, eu sempre fui muito feliz. E se você não é, quero te ensinar que agora que a felicidade é uma decisão, você decide ser feliz e você é feliz independente das circunstâncias e ninguém pode tirar isso de você, tá? É você quem decide ser feliz, é você que decide ser infeliz da mesma forma. Ser vítima também é uma decisão, é você se ver vítima das situações, você se ver vítima do que está te acontecendo e você não pode fazer nada, você é uma pobre coitada. Acorda, Deus te fez para governar sobre todas as coisas, existe uma unção de governo na sua vida. Deixa eu ler essa passagem para eu não falar bobeira, peraí. Gênesis 1, 27 e 28.
E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, tá? Homem e mulher. Não existe nada que é entre. Não existe nada que é meio homem, meio mulher, ou uma mistura desses dois. Deus criou homem e mulher. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus te deu uma unção de governo, Deus te deu uma unção de domínio. Você precisa exercer essa unção que lhe foi dada. Você não é vítima das suas circunstâncias, você não é uma pobre coitada, você é uma mulher que foi chamada, foi criada para governar e você precisa se posicionar, se colocar na posição de governadora mesmo sobre as coisas, de governadora sobre as situações. E se for espiritual, minha querida, manda tudo embora. Você tem domínio, usa sua boca a seu favor, libera bênçãos na sua vida. Rejeite tudo aquilo que vem do inimigo, rejeite tudo aquilo que não provém do Senhor. Feche as brechas, feche as portas. Se tem porta aberta, se tem brecha aberta, sai fechando tudo para que o inimigo não possa tocar na sua vida, na sua família. Porque se tem brecha aberta, você está convidando ele para entrar e ele vai entrar e ele vai fazer um alvoroço. E por anos eu fui essa mulher que deixei todas as portas abertas por falta de entendimento. E a palavra do Senhor nos diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por muitos anos eu pereci, eu e a minha casa perecemos por falta de conhecimento, por falta de posicionamento, por falta de entender qual é o meu papel, qual é o papel do meu marido, por falta de nos posicionarmos, por falta de buscarmos a Deus juntos, em união. Então, por anos eu tive muitas brechas abertas, como eu estava dizendo, o temperamento do meu marido e o comportamento dele, nós somos pessoas completamente diferentes. Ele é mais fechado. E outra coisa que eu não sabia, que eu fui descobrindo à medida que eu fui sendo transformada, que eu fui vivendo processos. Pessoas feridas ferem, pessoas feridas ferem, pessoas feridas ferem. Eu preciso que isso entre na sua cabeça. Pessoas feridas ferem, da mesma forma que pessoas curadas curam. O meu marido não veio de uma família estabilizada, não veio, ele não sabia qual o papel do marido mesmo, não lhe foi ensinado. E nem só ensinado de pegar na mão e falar: meu filho, é assim, assim, assim. Não, ensinado de ver. Porque nossos filhos aprendem muito mais com a gente vendo do que ouvindo o que a gente fala. E ele não teve esse tipo, ele não teve família estruturada. Então ele realmente não sabia como se comportar. Ele não sabia como ser um marido. E ele era muito duro, muito egoísta, muito fechado. E aquilo acabava comigo. Eu não me sentia amada e o homem foi criado para amar a mulher. É um dos deveres do homem amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É um amor sacrificial. Eu não recebia esse amor, eu não sentia esse amor. E marido, se a sua esposa não se sente amada por você, a culpa é sua. Você precisa mudar, você precisa mudar a forma com que você está amando, a forma com que você está demonstrando o amor dela, o amor a ela. Para quem nunca leu o livro As 5 Linguagens de Amor de Gary Chapman, super recomendo. Descubra qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Comece a amar ele, comece a amar ela na sua própria linguagem. Isso realmente transforma vidas. Você amar a pessoa mais de toque, faz cafuné. Mulher, busque o sexo, seu marido vai ficar muito feliz com isso. Se ele precisa de palavras de afirmação, você consegue. Eu confio em você. Você é um ótimo provedor, você é um ótimo marido, você é incrível. Palavras de afirmação, atos de serviço. Faz a comidinha que ele gosta. Chega, tem aquele pão de queijo, aquele bolo. Faz as coisas, sirva ele. Tem gente que gosta de ser amada dessa forma. Eu gosto muito de ser amada dessa forma. Quando meu marido arruma a cozinha, eu amo chegar na cozinha, passar aquela cozinha, tá um furacão que passou por ali. Eu tenho 3 filhas e eu, para fazer comida, faço uma bagunça. Meu marido passa por ali, tchum, plim, mágica. 5 minutos que aquela cozinha tá brilhando. Eu amo isso, eu amo quando ele faz isso. Amo.
amo o tempo de qualidade também. Como é que é o tempo de qualidade? É você realmente estar com a pessoa, estar presente com a pessoa. É você não estar no telefone aqui, ó, o tempo todo mexendo. Quando a pessoa, sim. Não, é você estar presente com a pessoa, passando tempo de qualidade com ela, olhando nos olhos, ouvindo, falando, realmente aproveitando aquele momento. Então eu não sabia disso, meu marido também não sabia. Eu não sabia que pessoas feridas ferem. Eu era ferida, ele era ferido e por muitos anos, Então eu vendo ele sendo frio dessa forma, eu falei, vou fazer da mesma forma. Se é assim que você gosta de me tratar, é assim que você vai ser tratado também. E eu comecei a ficar fria com ele, eu parei de chamar ele de amor, eu comecei a chamar ele pelo nome. E eu comecei a ser fria com ele mesmo. Sabe, ele me falava as coisas, eu respondia aquela resposta seca. Você quer comer alguma coisa? Você quer sair? Não. Você tá afim de comer o que? Tanto faz. Desse jeito, seca. E eu achei, olha a falta de conhecimento, olha a falta de maturidade, olha a falta de sabedoria. Eu achei que esse era o caminho certo para resolver o meu casamento, para que ele visse, ela tá sofrendo, ela tá incomodada, eu vou mudar a minha abordagem com ela aqui para que a gente possa resolver isso. Mas não. Ele orgulhoso de lá, eu orgulhosa de cá, e a situação foi só piorando, ano após ano. E aquilo que já era um muro entre nós se tornou um abismo por anos e anos. Eu me casei em 2007. Até 2019 eu pedi divórcio várias vezes e meu marido não me dava o divórcio. Por que ele não me dava o divórcio? Porque ele veio de uma família que não foi estruturada. E ele queria a família dele, era tudo que ele mais queria, uma família estruturada, uma família feliz. Mas ele não sabia ser esse marido e eu não sabia ser essa esposa também. Nós não sabíamos, tinha falta de comunicação, tinha falta de amor, tinha falta de compaixão, tinha falta de sabedoria, tinha falta de maturidade, tinha falta de Deus, tinha falta de tanta coisa. E nós tivemos que aprender, nós tivemos muitos e muitos anos para aprender, sofremos muito. E eu não quero que você sofra, eu não quero que você passe por nada do que nós passamos. Você não precisa passar por isso. Eu quero te ensinar, da mesma forma que hoje eu ensino para as minhas filhas, eu ensino para as minhas talitas no Despertando Talitas, eu quero ensinar para você também. Você não precisa passar por isso. Você precisa ser uma mulher sábia. Quem precisa de sabedoria, peça ao Senhor que Ele vai dar. Isso está lá em Tiago. O Senhor nos dá sabedoria quando nós pedimos. Em Provérbios nos diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então comece por aí, temendo ao Senhor. Temor é medo, Camila? Não. Temor é um respeito, é uma admiração. É realmente você colocar a pessoa no lugar mais alto, que esse é o lugar de Deus. Temor ao Senhor. Você não quer magoar aquela pessoa, você realmente ama, você respeita, você honra. Comece por aí então, temendo ao Senhor e pedindo a Ele que te dê sabedoria. Eu tenho pedido muito por sabedoria ao Senhor. Uma mulher sábia verdadeiramente edifica o seu lar, ela transforma o ambiente aonde ela está. Ela transforma a sua família, as suas gerações que virão, porque ela mudou a rota ali do caminho e foi isso que eu fiz. Em 2019, depois de ter pedido divórcio várias vezes, eu cansei daquela situação, eu não aguentava mais viver aquela situação ruim. Só morra abaixo, só piorava. E eu já tinha entrado num estado tanto de tanto faz, tanto de nem aí, que realmente pra mim tanto faz. É assim, casamento é assim mesmo, casamento é péssimo assim mesmo. E tem algumas pessoas que são felizes ou mentem que são, eu já nem acreditava mais. Mas eu fui constrangida pelo Espírito Santo, é Ele quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Eu fui convencida e fui constrangida. E eu entrei pro meu quarto, isso em 2019. Fechei a porta e eu comecei a pedir perdão ao Senhor pela vida que eu estava vivendo. Eu comecei a pedir perdão, eu fui dando nome aos meus pecados, porque pecado tem nome. Você peca um de cada vez. Não coloque tudo num cesto só e fala, Senhor, perdoa os meus pecados aqui. Não, dê nome aos seus pecados. Realmente se arrependa de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Realmente se arrependa. E eu ali naquele momento, eu me arrependi, eu fui falando dos meus pecados. Realmente eu fui constrangida, verdadeiramente.
Eu comecei a pedir perdão ao Senhor pela vida que eu estava vivendo, por ter vivido tantos anos longe dele, por ter acreditado que o ódio era o melhor caminho, por ter acreditado que o ódio levaria ao meu casamento, a mudança do meu casamento, a mudança de situação que eu vivia. E eu pedi perdão por isso. Eu falei: Senhor, até aqui eu tentei o pior. Eu fiz meu marido sofrer muito, eu sofri muito, mas daqui em diante, de hoje em diante, eu quero tentar o melhor. E eu quero amar o meu marido como eu nunca o amei antes. Eu quero reconstruir o meu casamento. De uma mulher que 2 semanas antes tinha pedido o último pedido de divórcio, eu falei: me ajude a separar de você. Sozinha eu não consigo, eu preciso da sua ajuda para me ver livre de você. Isso 2 semanas antes. 2 semanas depois eu estava orando e dizendo ao Senhor, me arrependendo e dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero amar o meu marido como eu nunca o amei antes. E eu levantei daquela oração com a convicção de que o divórcio nunca mais seria opção na minha casa, e nunca mais foi. As coisas ficaram lindas da noite para o dia, Camila? Não! Mas eu comecei a me posicionar, eu comecei a ser intencional, eu comecei a abraçar o meu marido, eu comecei a conversar com ele. Não tinha conversa, gente, a nossa conversa era básica, era o que as crianças precisavam. Nós já tínhamos 2 filhas na época. Era só o que as crianças precisavam, era o que a casa precisava, era conversa básica. Não existia amizade, não existia comunhão. E eu comecei a ser intencional, comecei a conversar com ele, puxar assunto e realmente me interessar no que ele estava falando, parar, escutar, perguntar do trabalho. E ele começou a se abrir também. Ele começou a soltar mais como estava o trabalho, como estava tudo. Ele foi gostando daquilo. E foi assim que eu quebrei o coração dele, foi assim que eu quebrei aquela geleira do coração dele com amor. O amor é a resposta para todas as nossas dores, para todos os nossos anseios. O amor é a resposta. Jesus veio por tanto nos amar, ele morreu por nós por amor, foi por amor, não foi por ódio da humanidade. A humanidade estava perdida. Jesus não falou: tô com ódio de todo mundo, vou lá morrer por eles. Não, foi por amor. Eu os amo tanto que eu entrego a minha vida para que eles tenham a oportunidade de se crerem em mim, morarem comigo no céu e terem a vida eterna e terem acesso ao Pai. Eu os amo tanto que eu sou capaz de fazer isso por eles. E foi nesse momento de transformação que eu entendi que o amor é sempre a melhor resposta. O amor é sempre a solução, seja qual for a pergunta, o amor é a solução. Então, não desista da sua vida. Se o seu casamento hoje é esse vale de ossos secos, como o meu já foi um dia, se é a sua maternidade, se é o seu alto amor, se é o seu trabalho, seja qual área for, seja uma doença, seja qual área for, não existe o impossível. O impossível só não foi conquistado ou você ainda não recebeu o seu milagre. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Não existe o impossível para Deus. Então não crê nessa mentira de que é impossível, de que você não consegue. Existe solução para você. Enquanto há vida, há esperança. Vai voltar a viver. Existe solução para você. Decida se posicionar hoje mesmo. Decida a ser intencional. Pense em qual área da sua vida que morreu, qual área da sua vida que precisa de um milagre e entre em ação. Trabalhe junto com o Senhor. Ele quer que você se posicione, Ele quer que você faça a sua parte. Então se posicione hoje mesmo. Eu acredito em você e eu quero ouvir o seu testemunho também. Vem me contar aqui no canal depois. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com quem precisa de ouvir essa mensagem. E eu te vejo na próxima semana com mais um vídeo que vai te edificar. Beijos!